Irmãos e irmãs, celebramos o 21º domingo do tempo comum. Encerramos o mês vocacional e encerramos também este Evangelho, capítulo 6 do Evangelho de São João, que nós estamos ouvindo desde aquele domingo em que Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixes, e a partir dali ele começou a fazer um grande discurso sobre o pão da vida. E este evangelho, que começa com uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas, este capítulo termina com uma grande maioria de pessoas indo embora. Aqueles mesmos que experimentaram do pão multiplicado acharam duras demais as palavras de Jesus quando ele diz: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá vida em vós. Essas são as palavras duras que o começo do evangelho de hoje nos fala. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? A palavra sobre o comer a sua carne e o beber o seu sangue. Não estavam compreendendo que Jesus iria se dar verdadeiramente, porque a instituição da Eucaristia seria feita somente 1 ano depois da pregação desse evangelho. Aqui Jesus está na segunda Páscoa que ele celebra. A instituição da Eucaristia foi na terceira Páscoa que Jesus celebrou com os seus discípulos. Mas a palavra de Deus para nós hoje, ela nos vem com um grande convite a darmos uma resposta, a tomarmos uma decisão, pois não basta dizer que acreditamos em Deus, é preciso nos decidirmos por Ele. Porque a gente se aproxima de Deus, ou nós nos achegamos a Ele, por muitas formas, de muitas maneiras a gente chega até Deus. Mas se nós fôssemos fazer uma enquete aqui, muitos de vocês chegaram na igreja, sei lá, porque nasceram católicos, num berço católico, foram batizados quando criança, os pais mandaram para a catequese, por livre e espontânea pressão, né? Fez a primeira comunhão, foi crismado, e agora eu sou católico. Outros vieram porque começaram a frequentar, sei lá, um grupinho de amigos, e aí os amigos são católicos, e aí para eu não ficar de fora, me sentir um peixe fora da água, eu vou também nessa igreja aí com vocês, né? E chegou. Outros chegaram porque a água chegou na altura do pescoço, já não tinha mais o que fazer, já não sabia mais com quem falar, os problemas só foram aumentando, vamos ver se rezando resolve. Outros vieram por desespero, porque a enfermidade visitou a sua casa, porque, sei lá, as dívidas começaram a aumentar. Vamos ver que se rezando dá certo. Outros vieram porque, de fato, se encontraram com Deus numa palavra, se encontraram com Deus numa pregação, e aqui chegaram. São muitos os modos de chegar. Mas o que a palavra de Deus nos diz hoje, para ficar não existem muitos modos. Ou nós o amamos e cremos nele, ou nós não vamos conseguir permanecer. Para chegar até Deus, tem muitos caminhos. A via da fé, a via do sofrimento, a via das amizades e tudo mais. Mas para ficar com Ele, para permanecer com Ele, só existe o crer e o escolhê-lo. Escolher permanecer com Ele. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura. Os filhos de Israel que foram libertos do Egito, tinha lá outros povos também pagãos, que quando os filhos de Israel saíram, aproveitaram e saíram com eles. Atravessaram o deserto durante 40 anos,
chegaram na terra prometida. Moisés morreu antes de entrar na terra prometida. Josué tomou a liderança do povo e Josué diz assim: olha, agora nós vamos precisar fazer uma escolha. Essa bagunça que nós estamos não dá para ficar, não. Ora acredita, ora não acredita. Aí tem alguns que acreditam em Deus, outros acreditam nos deuses pagãos, outros cultuam outros deuses. Nós vamos precisar fazer uma escolha. A quem quereis servir? Eu e minha casa já nos decidimos. Nós serviremos ao Senhor. O povo ouviu, pensou e disse: nós também serviremos, não temos outro Deus. Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Não, nós escolhemos. No evangelho de hoje, alguns disseram que a palavra era dura demais. Jesus continuou falando e de repente diz o evangelho: a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andaram mais com ele. Ou seja, não concordamos com isso que Jesus está falando, nós não acreditamos nesta palavra dele, vamos embora. Ó Jesus, estamos indo, viu? Aí deram uns passinhos: Jesus, ó, estamos indo. E Jesus olhando. Deram aí uma distância de uns 10 metros. Jesus, estamos indo embora. Sabe o que Jesus fez? Os 12 estavam ali na frente dele. E daí, vocês querem ir com eles também? Pode ir. Essa palavra aqui, ela é grandiosa. Sabe por quê? Porque aqui Jesus está dizendo: olha, eu não vou perder nada se vocês forem embora. Porque eu não preciso de vocês. Vocês é que precisam de mim. Tem muita gente que acha que se for embora, porque a igreja vai acabar. Vai não. Ela já existia antes de você. Sabe quando as pessoas começam a se achar a última Coca-Cola do deserto? Porque sem mim, porque vocês vão ver só. Uma hora eu não vou vir mais. Sabe o que Jesus fala? Vocês querem ir com ela também? Pode ir. Não sou eu quem preciso, é vocês quem precisam de mim, diz Jesus. Se quiserem ir, fica livre. Por quê? Porque nós não podemos ficar por obrigação. É uma escolha. É necessário fazer uma opção. Permanecer com Ele é uma opção. Que não é fácil. É remar contra a correnteza. Às vezes dentro da família você encontra isso. Tem um monte de gente que não entende o que você vem fazer tanto na igreja. Se bem que tem algumas pessoas que eu também não entendo o que vem fazer tanto, né? Mas eu não sou da sua família, então não tem nada a ver com isso, né? Mas tem gente na sua casa que às vezes não sabe o que você tanto vem fazer na igreja. Seus amigos, então, Nossa Senhora Aparecida. Credo, vai de novo. Nossa, mas agora esse dia parece que já foi no EJC. Agora vai no ECC. Nossa, mas não está rezando muito? As pessoas não vão entender. Por quê? Porque é remar contra a correnteza. Os que assistem o The Chosen lá, não sei se vocês já prestaram atenção, porque às vezes a gente assiste as coisas e não presta atenção em nada, né? Mas como é que é a abertura do seriado? Um monte de peixinho nadando, né? Aí de repente um fica verdinho e começa a nadar na outra direção. Enquanto está todo mundo indo para um lado, ele está sozinho indo para o outro. De repente o outro fica verdinho também. Começa a nadar com ele na outra direção. Aí vem lá aquele círculo grande que começa a gente ver. Os escolhidos, eles nadam na direção contrária do mundo. É um remar
contra a correnteza. A nossa vida, ela começa a tomar um novo sentido a partir do momento em que nós vamos nos percebendo chamados, escolhidos por Ele, para permanecer com Ele. No Evangelho de São Marcos, quando vai falar da escolha dos 12, diz que Jesus ficou a noite toda em oração, e aí no outro dia, Ele entre os discípulos escolheu 12 para permanecer com Ele. E aí vem a palavra de Deus hoje para dizer: vós também quereis ir embora? Vocês também estão achando difícil ser cristão? Vocês também estão achando que as palavras elas estão duras demais? Não está dando para compreender que Jesus está exigindo uma mudança de vida para nós? Ele está exigindo. Ele não entra na nossa vida para que a nossa vida permaneça a mesma. Não, Ele entra na nossa história para transformar a nossa história. É uma conversão, uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Isso vai nos fazendo entender que determinadas coisas não nos cabem, determinadas atitudes já não são para a gente. Isso vai fazendo a mudança acontecer, mas sempre vão existir aqueles que dizem assim: isso não é para mim, essa palavra é dura demais, já estão exigindo muito, eu parar de fazer determinadas coisas, eu parar de pecar nisso, não, isso não volto mais. E esse padre começou a falar de pecado, eu não quero saber mais, vou atrás de um outro que não fale de pecado. A amizade continua a mesma. Continua a mesma. O Evangelho hoje nos deixa muito claro que Jesus ele não busca popularidade. Jesus não busca seguidores, likes, não. Se não gosta, é livre para não segui-lo. Santo Agostinho tem uma frase que ilustra muito bem isso que nós estamos falando aqui: Senhor, é difícil segui-lo, mas é impossível deixá-lo. É difícil. Ser cristão não é fácil, e Jesus nunca disse que seria fácil, e eu digo para vocês o tempo todo, não é e não será fácil. Nós vamos ter que levar muito chacoalhão. A palavra de Deus tem dia que deixa a gente até sem rumo. O ouvido mais perto da minha boca, gente, é o meu. Então tudo que eu prego aqui eu estou escutando também. As homilias que eu gravo, depois eu entro no carro, eu escuto também. Mas eu escuto não como aquele que prega, mas como aquele que está ouvindo a pregação de alguém. Até esqueço que fui eu. E fico até meio desnorteado. E credo, da onde que esse padre achou isso? Mas por quê? Porque é a palavra que nos molda, é a palavra que nos transforma. Dá vontade de vez em quando de dizer: não vai dar. E essa história de céu, essa história de santidade, essa história de ir para a vida eterna, isso aí, para mim, acho que não vai dar não tem solução não. Dá vontade. Mas aí a gente começa a pensar: mas aí eu vou para onde? É aquilo que São Pedro está dizendo: Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Para onde eu vou? Nenhuma palavra me cativou tanto. Pior que eu sempre gostei de ler. Nenhum autor me chamou a atenção tanto quanto Jesus Cristo. Nenhuma palavra me calou tanto no coração quanto as palavras do Evangelho. Para onde eu vou? E você também. Eu de vez em quando fico me perguntando, volto a dizer, quando eu me ouço, melhor ainda, não vou falar de mim. Um dia encontrei, não aqui, na outra paróquia, encontrei um grupo de pessoas na fila do supermercado. Eu não sei, acho que devia ter promoção aquele dia. Era uma fila imensa. E às vezes as pessoas querem dar fila para o padre. Pai, passa na frente, pai, passa na frente. Eu falo, não, gosto de ficar escutando conversa aqui. É daqui que eu tiro coisa para homilia.
Aí fala assim, nossa, padre, a gente sai da igreja tem dia, mas com uma raiva do Senhor. Mas com uma raiva. Eu falei, nossa, verdade, vixe, padre. Tem dia que a hora que o Senhor prega lá, a vontade da gente falar assim, nossa, esse padre não pode ficar falando essas coisas. A gente não precisa ficar escutando esse tipo de coisa. Padre, a gente sai com raiva do Senhor. Só que vai chegando na sexta-feira, começa a dar um comichão. Vocês apanham, mas vocês gostam, né? Não, padre. A gente sente necessidade. Por quê? Porque essa palavra converte, gente. Se eu quisesse encher igrejas, eu seria coaching, não seria padre. Coaching fala o que você quer escutar. A palavra de Deus não é para falar aquilo que a gente quer escutar, mas é aquilo que a gente precisa para mudar de rumo, para mudar de vida, para seguir adiante num propósito de salvar a nossa alma. É isso que a palavra de Deus traz. Um Jesus que não agrada a todo mundo, mas que recompensa aqueles que permanecem. Que dá vida eterna, que alimenta com a sua própria vida aqueles que escolhem com Ele ficar. Não é fácil, mas também como abandoná-lo? Como voltar atrás? A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás. Jesus disse para os discípulos dele, os apóstolos, querem ir também? A quem iremos, Senhor? A quem iremos? Eu não sei se Monsenhor Jonas Abib, quando escreveu aquela música, não dá mais para negar, o mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Talvez estivesse nesse evangelho. Para onde é que nós vamos? Para onde é que a gente vai voltar? Aonde é que nós vamos encontrar uma palavra que toque o nosso coração e que faça a gente enxergar que eu é que estou errado e ele está certo? Nós que temos sempre o desejo de falar ou até mesmo agimos como se sempre estivéssemos certos. O nosso orgulho às vezes nos impede de ver que estamos errados. Mas de repente a gente encontra uma palavra onde nos convence que a gente está errado e de que ele está certo. A vontade muitas vezes de voltar atrás, mas eu digo, meu filho, minha filha, o lugar da onde você saiu está muito mais longe do lugar aonde você quer chegar. Ah, tá. Se nós fôssemos pegar um itinerário, uma rota da sua vida, aquele ser humano que você era, ele ficou muito mais longe do que o ser humano que você quer se tornar. Muito mais longe. Se nós formos olhar quem nós éramos antes da palavra de Deus entrar na nossa vida, eu digo por mim agora. O ser humano que eu era antes de Cristo, nossa, ele está a anos-luz daqui. Mas o ser humano que eu quero me tornar, ele está logo ali. Porque a graça de Deus é que vai nos levando, o amor de Deus é que vai nos impulsionando. Então, não dá nem mais para ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar
um novo mundo. Tem coisa nova na frente. Embora tenha gente que gosta de ficar olhando só para trás, tem muita coisa nova. Tem muito que Deus ainda tem a nos ensinar. Tem muito mais coisa boa dentro de você que ainda não veio à tona, que se você o abandonar agora, nunca você vai descobrir quem você é. Nunca vai descobrir. Mas se você continuar com Ele, Ele vai fazendo despertar o melhor que existe dentro de você. Às vezes com puxões de orelha, às vezes nos incomodando, tocando nas nossas feridas, mas todas as vezes que Deus nos toca é para nos melhorar. E eu volto a dizer, não era o que eu queria pregar hoje, mas eu volto a dizer, aquele que ficou lá atrás está muito mais distante do que aquele que você tem escolhido ser todos os dias. Olha para a sua vida, olha para o seu casamento, olha para a sua missão de pai e de mãe, e me diga se você não está um pouquinho melhor. Eu acho que você está, pelo menos olhando aqui de cima, até mais arrumado você está ficando. Mais ajeitado, né? Tudo bem que está meio frio, no frio as pessoas ficam chique, né? Claro que tem uns que parece que está de pijama, mas a gente não olha para isso, a gente olha para quem que estão mais arrumado, né? Mas você tem se tornado muito melhor. As pessoas não estão percebendo isso em você? Não estão? Sim, uma conversa assim mais familiar entre nós aqui. As pessoas não estão percebendo que você deu uma melhorada? A paciência continua no limite, né? Uma bomba explodir a qualquer momento, né? Mas já não usa mais determinadas palavras que ferem, já não tem mais determinadas atitudes que geram conflito. Você sorriu para alguém ou conseguiu tirar o sorriso de alguém essa semana? Lembra que nós conversamos a semana passada? Você conseguiu fazer alguém rir essa semana? Meu filho, minha filha, se você conseguiu, você está ótimo. Você já melhorou muito. Perto daquilo que nós éramos, o que nós temos nos tornado é maravilhoso. Por isso Jesus está perguntando para mim e para você hoje: quer ir embora? Vocês também querem ir? Vocês também querem me deixar, diz o Senhor? Você também quer me abandonar? Fique à vontade. Mas logo agora que nós estamos descobrindo tudo o que você tem, tudo o que você é, essa maravilha de ser humano, essa lindeza que você é. No Evangelho não mostra a reação de Jesus. Mas eu penso que no momento em que alguns começaram a se afastar, Jesus no coração dele disse assim: nossa, mas chegaram tão perto. Se aproximaram, escutaram, comeram do pão multiplicado, ouviram tudo e agora foram embora. Meus filhos, não dá para voltar mais. Não tem como. Não dá para voltar atrás e dizer, não conheço ele. Vai ser impossível. Vai ser impossível você dizer, não. Se um dia alguém te perguntar, você conhece Jesus Cristo? Não vai ter como você dizer que não o conhece. Porque na hora em que alguém tocar o nome dele, você vai lembrar quem você era e quem você se tornou por causa dele. E eu termino dizendo, ele não desiste de nós. Ele não desiste. E a obra que ele começou, ele só descansa quando ela termina. Deus jamais deixa inacabada uma obra, diz o Salmo. O ser humano que ele pensa a meu respeito e a seu respeito, e que ele tem mudado, se nós permanecermos com ele, meus filhos, você não tem ideia do que vai acontecer na sua vida.
E volto a dizer, não estou aqui fazendo papel de coaching para encher igreja. Não. Eu só estou dizendo aquilo que eu vejo Jesus fazer na vida das pessoas. Eu vejo. Não precisa ninguém me contar. Toda semana eu escuto e eu vejo alguém que vem e diz: Padre, eu sou uma pessoa nova essa semana. Não porque veio da missa aqui, mas porque foi à missa. Mas porque ouviu a palavra. Porque é isso que Jesus faz com aqueles que escolhem ficar. Ele desperta o que cada um tem de melhor. Os santos que a gente prega tanto aqui, nada mais são do que aqueles que permitem a Deus deixar vir à tona o que existe neles de melhor. E isso só acontece com aqueles que escolhem ficar. Meus filhos, não dá para voltar mais. Não dá. Nós já nadamos muito. Nós já remamos demais. Não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Se você sabe, cante isso. Não dá mais para negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte que me leva para frente é o amor de Deus. Vem muita coisa querendo fazer você voltar para trás. Meu coração parece que explode. Tem muita coisa querendo fazer voltar atrás. Tem muitos convitinhos vindo por aí te querendo tirar do caminho. Tem muitas armadilhazinhas sendo feitas para te tirar do seu matrimônio. Tem muitas. Mas eu te digo, não volte atrás. Não, o amor de Deus te empurra para frente. O que te empurra para trás é o demônio, é o pecado. É ele quem está querendo destruir a sua vida. Não dê ouvidos a ele. Não escute. Não dê atenção. Continua. O que te leva para frente é o amor de Deus. O que te leva para frente é o amor de Deus. Não desista. Não pare agora. Meu filho e minha filha, você já chegou até aqui. Não desista, por favor. Não desista. Deus está te perguntando como Ele perguntou aos apóstolos. Você também quer voltar? Diga para Ele, não, Jesus, não quero, não quero. Só Tu tens palavra de vida eterna. Só com o Senhor eu consigo seguir. O Senhor me faz estar seguro. O Senhor me dá vida. Não vou voltar. Não vou. Tome a decisão e escolha permanecer com Ele. E deixe vir à tona o melhor que Ele tem para você.